Paz do Senhor, irmãos, amém? Pode se assentar. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui. Deus abençoe o pastor Eduardo, pastor Jordana. Deus abençoe todos os pastores, obreiros dessa casa. Deus abençoe todos que vieram aqui hoje para ouvir a palavra de Deus, amém? 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 54. Também quero agradecer a Deus pela minha família que está aqui. Pastora Joyce. Aqui está 5/7, né? 2 ainda ficou em casa. Deus é bom. Samuel, capítulo 17, versículo 54. Todos acharam? E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém, pôs as armas dele na sua tenda. Amém? Somente até aí. Aqui nós estamos diante de um texto muito conhecido por todos os irmãos, que fala acerca da grande batalha entre um gigante e um homem chamado Davi. São 40 dias de afronta, e no último dia, esse moço que vai até a peleja para levar alimento para os seus irmãos, resolve então enfrentar esse gigante. Sempre existiu, na verdade, um questionamento dentro do meu coração: como que pode, durante o período de 40 dias, um gigante chamar apenas uma pessoa para uma batalha e ninguém querer pelejar contra aquele gigante? É bem verdade que a estatura de Golias era algo descomunal perto dos guerreiros que Israel tinha. Mas a maioria dos pastores, a maioria dos pregadores, quando aplicam essa parte do texto, vai apenas dizer que ninguém tinha coragem de ir devido ao medo, por causa da estatura daquele gigante. E eu sempre questionei isso porque eu servi o exército. No ano de 2002 eu me alistei, e no ano de 2003 eu servi o exército. Se alista com 18 anos e serve no ano que se faz 19 anos. Então, quando você faz o alistamento para poder ir para uma guerra, ou para servir o exército, você faz aquele juramento que você está ali para poder defender a sua pátria. Então, toda pessoa que se alista, ele sabe que se tiver uma guerra, não tem como ele fugir. Ele vai ter que ir e ele vai ter que enfrentar o inimigo. E o meu questionamento é esse: como que pessoas que se alistaram para estar em um exército, que era o exército do povo de Deus, ninguém tem coragem de lutar contra aquele gigante? Existe uma causa, e que é pouco falada. Na verdade, é mais fácil falar que todo mundo está com medo, mas na verdade a resposta do porquê ninguém quer lutar, você vai encontrar em 1 Samuel capítulo 13, do versículo 19 ao 22. Você pode abrir, por favor? 1 Samuel capítulo 13, versículos de número 19 até o número 22, abre aí. 19. 1 Samuel 13, 19. Olha o que está escrito: e em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada e nem lança. Por isso todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha, a sua enxada e o seu machado e o seu sacho. Tinha, porém, limas para os seus sachos e para as suas enxadas, e para as forquilhas de 3 dentes, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, acharam-se
com Saul e com Jonatas, o seu filho. Ninguém quer lutar porque ninguém tem arma. Vou repetir. Ninguém quer lutar com o gigante porque ninguém possui lança, nem espada e nem escudo. Aqui você vê, desse versículo, que as únicas pessoas que possuíam armas era Saul e o seu filho. Eles sim tinham espadas, tinham lanças, tinham escudo e armadura. Agora a minha preocupação aqui é essa: como que um exército vai para uma guerra sem armas? Vou repetir. Como que um exército vai para uma guerra sem possuir armas? Se você estudar um pouquinho, você vai notar que os filisteus, eles dominavam a questão do ferro, e Israel a arte do bronze. E você vai ver que no meio de Israel não tem um ferreiro. Se não tem ferreiro, não tem quem produz armas. E se não tem armas, como que os guerreiros lutam? De quem é a culpa? Do líder? Porque que líder é esse que está sob uma grande pressão do inimigo, que não se preocupa em levantar ferreiros para produzir armas, para entregar as armas na mão dos seus guerreiros? Para mim nada mais é do que um reflexo das igrejas dos dias de hoje. Líderes que não se preocupam em levantar ferreiros, para que esses ferreiros não produzam armas, para que essas armas não vá para as mãos dos seus guerreiros. Dá um glória, irmão, pelo amor de Deus. Porque isso é preocupante. Porque quando... Eu não estou puxando a sardinha para o lado de vocês não, porque eu prego essa mensagem em qualquer lugar. Mas eu conheço o pastor Eduardo, vejo o empenho dele e a forma que ele trabalha com a liderança. E isso é de se invejar em qualquer outro ministério. Porque glorificado seria o nome do Senhor se a maioria ou se todos os ministérios tivessem líderes que se preocupam em levantar ferreiros para que produzam armas para entregar na mão dos seus guerreiros. Porque hoje a maioria dos ministérios não se preocupam mais em levantar ferreiros. Por quê? Porque se levantar ferreiros, vai ter gente que produz arma. E se produzir armas, vai ter que entregar as armas na mão dos guerreiros. E se os guerreiros tiverem armas, os seus líderes, então ficarão com medo. Porque tem líder que tem medo. Medo de quê? Medo de soldado que possui armas. Saul é tão covarde que só ele tem espada e armadura. E eu tenho medo de lideranças que ele pode possuir armas, mas os seus liderados não. Me assusta quando um líder maior da nação, no meio político, se preocupa em desarmar a sociedade, mas ele anda armado e com segurança. Isso é preocupante. Então eu só quero abrir aqui a tua mente no começo dessa introdução, para você entender que não era só uma questão de medo, de coragem. Como que você entra num campo de batalha sem armamento? Eu tirava serviço, e mesmo sabendo que ninguém ia invadir o quartel aonde eu servia, era um cartucho aqui, ó, era um carregador na arma e um carregador aqui, mesmo sabendo que não ia ser invadido. Então isso é de se preocupar. Ninguém quer lutar porque não tem arma. Mas aí a Bíblia diz que nesse último dia, findando os 40 dias, chega no campo de batalha um homem chamado Davi. E o que Davi vai fazer? Davi está levando o alimento para os seus irmãos. Davi está alimentando quem está no campo de batalha, mas não tem coragem de guerrear. Davi leva comida para quem está na guerra, mas não tem coragem de guerrear. E quando Davi chega, ele se surpreende diante de uma cena. E qual é a cena? É todo o exército correndo, cada um para um canto, cada um para um lado, porque eles estão com medo do grito do gigante. Porque o grito do gigante é esse: se tiver apenas um homem, pode vir, pode me enfrentar.
E todos estão correndo porque ninguém tem coragem de enfrentar o gigante. Ninguém queria se prontificar em lutar contra o gigante. E diante de uma visão totalmente embaraçada, porque imagina um exército todo correndo de um lado para o outro, Davi ele se atenta a um detalhe. Alguém está dizendo algo. E esse alguém está dizendo assim, ó, se alguém for para essa luta e vencer esse gigante, ele vai se casar com a filha do rei. A família não paga mais impostos. Sonho de todo brasileiro. A família não paga mais impostos. E ele se torna um homem rico. Quando Davi ouve essas palavras, Davi diz: eu vou para a guerra. Eu vou lutar contra esse gigante. Vou repetir para ver se você dá com glória a Deus aí. Quando Davi ouve aquilo, Davi se prontifica. Davi coloca aquilo como um alvo, como uma prioridade. Ele diz: eu vou lutar. O problema é que quando ele diz eu vou lutar, algo acontece. 1 Samuel capítulo 17, versículo 28, abre aí. Porque todas as vezes que você determinar um sonho, um projeto, um alvo na sua vida, isso vai acontecer. O que vai acontecer? Verso 28. E ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E disse: por que descestes aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. 29. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Todas as vezes que você se levantar para concluir algo, todas as vezes que você determinar um alvo na tua vida, um homem chamado Eliabe vai se levantar contra você. Porque existem pessoas que estão no campo de batalha, que não têm coragem de guerrear, mas quando vê a sua disposição em fazer o que eles não fazem, eles serão os primeiros a tentar te impedir. Mas a resposta de Deus aqui nessa noite para mim e para você é essa: não discuta, não bata de frente, não tente se justificar. Faça como Davi, se desvia dele e segue para o alvo que você determinou. Sabe qual é o nosso problema? Pergunte qual? É que a gente quer ficar batendo boca com quem não faz, querendo provar que a gente vai fazer diferente. Sabe por que muita gente não consegue concluir os objetivos, os projetos? Porque na maior parte do tempo separa a caminhada para poder se justificar com quem não merece a tua atenção. Parece que eu ouvi um fala a Deus aí. A maior parte do tempo a gente quer provar para as pessoas que a gente é diferente deles. Davi poderia se justificar. Davi poderia dizer assim: eu vim aqui trazer comida para você e você está me afrontando. Davi poderia bater de frente, mas simplesmente ele desvia. Por quê? Porque quem tem um alvo, quem tem um objetivo, se desvia dos obstáculos e vai até onde ele determinou. E Deus te trouxe hoje aqui para te dizer que quando você colocar este projeto, quando você começar a sonhar alto, algumas pessoas vão tentar te impedir, vão tentar te parar, mas quando eles tentar fazer isso contra a tua vida, apenas se desvia, segue em frente e vai para o alvo. Olha para quem está do teu lado e diga assim: ó, vão tentar te parar, viu? Mas do jeito que você falou aí, vai parar, viu? Fala assim: vão tentar te parar. Fala assim: vão tentar te calar, mas se desvia, segue em frente, porque enquanto os cães latem, a carruagem vai passando e você vai rumo ao teu objetivo. Será que alguém pode levantar a mão, abrir a boca e glorificar o nome dele? Segue em frente, vai, não precisa se justificar. Porque quem está no campo de batalha não vai. É aquele tipo de pessoa, sabe, na empresa, quando contrata um funcionário novo, aí o funcionário novo começa com aquele gás todo, aí o funcionário velho vem e fala assim: ixi, faz isso não. Por quê?
Não, porque eu já fiz e não deu certo. Porque na nossa vida é cheio de pessoas assim. Pessoas que tentaram e não conseguiram. Que querem impedir aqueles que estão dispostos a realizar. Então Davi faz o quê? Se desvia. E essa notícia chega aonde? Até a tenda de Saul. E a notícia é essa: tem um homem aí que se prontificou a lutar contra o gigante. Eu tenho certeza que Saul pensou assim, ó: eu sabia que aquele meu melhor guerreiro, ele não ia me decepcionar. Eu sabia que ele ia enfrentar. O problema é que quando chega o guerreiro que ele estava esperando, quem é? Um homem que ele talvez nunca tinha visto, Davi. Meio metro, menor que o pregador aqui. Que não é coisa muito difícil, né? Olha aqui. Quando ele vê Davi, ele se impressiona. Porque como que pode um homem desse tamanho querer lutar contra o gigante daquele tamanho? E aqui no versículo de número 33, olha o que Saul vai dizer. Olha o que Saul diz a Davi: contra este filisteu não poderás ir para a peleja, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, tomavam uma ovelha do rebanho, e eu saía a ele e o feria, e livrava-o da boca, e quando ele levantava contra mim, lançava-lhe a mão na barba, o feria e o matava. Olha o que Davi está dizendo. Você está falando que eu não posso ir? Deixa eu te contar uma história. Estava apacentando as ovelhas do meu pai, e toda vez que vinha um urso, um leão, e pegava a ovelha do rebanho e saía, eu ia atrás, arrancava a ovelha da boca do leão, do urso, feria e o matava. Vamos lá, vamos ser sinceros, sem espiritualizar, porque você já conhece a história. Pastor Eduardo é homem de Deus, sim ou não? Parece que vocês ficou na dúvida. Aproveitar que ele não está aqui. É homem de Deus, sim ou não? Mas imagina amanhã o pastor Eduardo chegar aqui, num culto lotado aqui, e falar assim: vocês não acreditam o que aconteceu. Estava na T63 fazendo a caminhada ali, eu mais a pastora Jordana, de repente veio um urso, ou um leão, veio um leão, e tentou agarrar ela. Vocês não acreditam, gente? Eu fui para cima do leão, feri o leão, e matei o leão. A pergunta que não quer calar: você ia acreditar? Não acredito, irmão. Não dá para acreditar num trem desse. É por isso que ninguém sabia dessa história. O pai de Davi não sabia dessa história. Os irmãos de Davi não sabiam dessa história. Ninguém sabia disso. Mas ele contou essa história para o rei. E quando ele conta para o rei essa história, uma porta se abre, uma oportunidade para que ele pudesse mostrar o Deus que ele servia. Você não entendeu, senão você tinha dado glória. Porque a palavra de Deus aqui hoje é essa daqui, ó. Para quem você está contando as suas histórias, para quem você tem compartilhado os leões e os ursos que você tem vencido. É por isso que tem gente que te chama de louco. Meu irmão, tem gente que se sentar comigo, for me ouvir, eu falo: esse cara é doido. É por isso que tem gente que te chama de aventureiro. Porque os ursos e leões que você vence, tem gente que duvida que você venceu. Porque eles olham para você e dizem que você é incapaz, dizem que você não tem capacidade. E quando você é externo que você já venceu, eles dizem que você é louco. Mas a palavra de Deus hoje aqui é essa: conta a tua história para o rei. Conta a tua história para quem pode te dar a oportunidade. Conta a tua história para quem pode te encher de unção, para poder abrir uma porta e fazer você vencer. Mas até quando a gente vai desabafar no Instagram? Dá um glória, irmão, pelo amor de Deus.
Até quando a gente vai ficar desabafando as nossas histórias e aquilo que a gente já venceu no Facebook, no status do WhatsApp? Tem gente que não pode ficar sabendo que você venceu. Por isso a palavra de Deus para nós aqui nessa noite é essa: entra para dentro do teu quarto, fecha a porta, dobra o teu joelho, conta a tua história para Ele, porque Ele vai te dar a oportunidade que você precisa para vencer esse gigante. Segura na mão desse crente que está aí do teu lado aí, vê se ele está vivo. Isso, dá uma sacudida nele. Fala para ele, conta a tua história para o rei. Conta a tua história para quem pode resolver esse problema. Se tem alguém que acredita nessa palavra, pelo amor de Deus, meu irmão, levanta a tua mão, abre a tua boca e glorifica o nome dele. Glorifica. Versículo 38. Abre aí. E Saul vestiu Davi de suas vestes e pôs sobre a sua cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pôs do seu alforje de pastor. Ele coloca a armadura de Saul. Por que ele não consegue ir para a guerra com a armadura de Saul? Simples, porque ele nunca tinha vestido aquilo. Não tem como você vencer gigante com a armadura dos outros. Não tem como você vencer gigantes usando uma veste que não é sua. Para vestir a roupa de Saul, ele teve que tirar de pastor. Porque tudo que o teu inimigo quer é descaracterizar você, arrancar de você a sua personalidade, as suas características. Porque tem hora que parece que a gente é bobo. A gente olha para o gigante e fala: o que eu tenho aqui não dá. Aí é nessa hora que o diabo ganha, porque você acredita que você pode vencer essa guerra que você está enfrentando usando as minhas roupas. E a minha roupa só cabe em mim, não cabe em você não. E a sua roupa só cabe em você, não cabe em mim não. É por isso que ele não consegue. Como que ele vai vencer o gigante? Quando ele coloca de volta a roupa de pastor. O diabo quer arrancar as suas características. O diabo quer arrancar a sua personalidade. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que é com essa roupa que você vai vencer essa batalha. É com esse cajado na mão, é com essa funda, é com esses 5 seixos do ribeiro que você vai derrotar. Mas talvez a tua pergunta seja essa daqui: ai, mas Tiago, 5 pedras, 5 seixos, o alforje, uma funda, é muito pequeno para poder derrubar esse gigante grande. Deixa eu te falar uma coisa: desde quando Deus precisou de ferramentas grandes para realizar milagres extraordinários? Vou falar de novo aí. Desde quando Deus precisou de ferramentas grandes para realizar coisas extraordinárias no meio do povo dele? É 5.000 homens para poder se alimentar, sem contar mulher e criança. O que tem no meio da multidão? Não tem na opa, tem sim. Tem um menino aqui, tem 5 pães e 2 peixinhos. Foi o suficiente. Você não pegou ainda, olha aqui. Talvez você está olhando para você e acha que a tua oração é pouco. Talvez você está olhando para você, você acha que você tem de Bíblia é pouco. Talvez você está olhando e diz: a palavra profética que eu tenho é pequena. Mas é diante desse gigante, é com essa palavra que você diz que é pequena, é com essa oração que você acha que não passa do teto, que Deus vai te usar para derrubar esse grande gigante. Pode parecer pequeno, mas na mão do teu Deus será um grande milagre.
será uma grande porta. Não, você pode glorificar o nome dele aí? Deus quer te usar com as armas e as ferramentas que Ele te entregou, mesmo que pareça pequeno. É com ela que Deus vai te usar. Agora presta atenção, verso 40 de novo. E tomou o seu cajado na mão, e colheu para si 5 o quê? Pedra ou seixo? Você vê que não fala pedra. A gente tem o costume de falar que Davi derrubou o gigante com uma pedra. Não foi pedra, foi seixo. Tem diferença? Muita. O que é um seixo? Você sabe o que é um seixo? Não? Tem gente que não sabe. Sabe aquela pedra da cachoeira, aquela redondinha? Aquilo é um seixo. Aqui só os homens raiz, antigos, vai saber isso. Se você pegava uma pedra e colocava no estilingue e tacasse assim no teu alvo, era difícil de acertar. Mas quando colocava uma bolinha de gude, você não errava. Por quê? Porque uma pedra, ela pode ter várias pontas e orifícios. Então, quando é lançada em alta velocidade, em contato com o ar, ela vai variar. Agora, o seixo não. O seixo, por ele não ter outros orifícios e ponta, ela vai cortar o vento e vai no alvo certo. Aí o texto diz que ele pegou quantos seixos? Quantos ele usou? E por que ele pegou 5? Olha aqui para mim. Essa aí é boa, mas é meio difícil da gente aplicar. A maioria dos pastores, do pregador, diz assim: ele pegou 5 pedras, porque uma foi para Golias e as outras 4 foi para os irmãos que Golias tinha. Conversa. Por que é conversa? Porque o último gigante que Davi mata, nem Davi matou. Davi estava cansado depois de uma guerra, depois de algo que ele realiza. Um gigante que era parente de Golias veio para poder tentar matar ele. Um dos guerreiros de Davi viu, foi lá e matou ele na espada. Então não foi com pedra. Essa aplicação é o que a maioria faz, mas não tem lógica. Então por que ele pega 5 pedras? Vamos lá. Davi era bom na funda, mas na cabeça de Davi está assim: eu vou tacar a primeira. Se eu errar, eu tenho a segunda. Eu taco a segunda. Se eu errar, eu tenho a terceira. Se eu errar a terceira, eu tenho a quarta. Eu sei que eu sou bom de mira, mas se eu errar a quarta, eu ainda tenho a quinta. Não entendeu? Não tem como você ir para uma guerra sem reservas. Vou repetir. Não tem como você ir para uma guerra se você não tem reservas. Ah, Tiago, se abaixa na hora da guerra e pega. Conversa, não dá tempo. Depois que o tiroteio começa, não dá para ir atrás de munição, não. Quem é a pessoa que vai entrar para uma guerra sem reservas? É por isso que ele enche o alforje de pedras. E a palavra de Deus aqui hoje é essa: enche o teu alforje. Se encha com a reserva de Deus. Se está tudo bem na tua vida, vai subir para um monte, vai orar, vem para o culto da oração. Eu estou sabendo que na quarta-feira aqui fica aberto de manhã até de noite. Por que você não veio? A conta está legal, você está sem dívida, teus filhos não estão doentes. O problema nosso é esse, que quando as coisas vai bem na nossa vida, a gente vai parando de encher as nossas reservas. Aí a guerra começa e a gente não dá conta da batalha. Não, na hora eu oro. Mentira. Toda pessoa que está em guerra, ele fala que vai para a oração, mas nem palavra sai da boca dele. É só lágrima, só gemido. Não adianta. Se você não tiver reservas, você não vence. O que Deus está dizendo aqui nessa noite para nós é isso. Se está tudo bem, continua buscando.
Se está tudo legal, continua orando. Se as coisas estão indo bem na tua casa, na tua empresa, continua louvando, glorificando. Vem para o culto, diz: pastor, o que o senhor precisa que eu faça aqui? Eu quero ajudar, é para lavar o banheiro, é para poder arrumar as cadeiras, é para poder ser voluntário. Meu filho, encha as suas reservas. Porque na hora que o negócio começar a pegar, não adianta. Um milagre só acontece na vida de quem tem reservas. O que você tem em casa? A tua serva não tem nada a não ser um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Oh, meu Deus do céu. Tem que ter reservas. Olha para essa pessoa aí de novo, fala assim: ó, tem que ter reserva. Fala assim: continua buscando, continua orando. Fala: continua ajudando, continua vindo na igreja, continua ajudando aqui nos cultos, porque quanto mais você se abastecer, mais munição você vai ter na hora da guerra. Será que alguém pode aí aplaudir, glorificar o nome dele? Busque as suas reservas. (45) 45, olha aí, verso 45. É sério, se você não der glória a Deus agora, só na leitura, a gente tem que ir embora. Porque olha o que está escrito. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti no nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará. Você não pegou, se a gente tinha aplaudido, dado um pulo da cadeira, um chute para o alto. Você não entendeu ainda. Essa luta, essa guerra não é com espada, não é com lança. Quem está entrando para poder pelejar por você é o Senhor dos exércitos. É dele esta guerra. Essa guerra já está garantida. Você não pegou? Essa guerra já está no papo. Essa guerra o Senhor vai vencer por você. Ele vai entregar o teu inimigo na palma da tua mão. Eu vim aqui profetizar hoje: igreja fortes em Cristo. Essa peleja não é tua, esta peleja é de Deus. É de Deus. 48. Vou terminar já. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, presta atenção, olha o que o texto está dizendo. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Entendeu não? O gigante falou assim: vou para a guerra. Quando o gigante falou vou para a guerra, Davi já estava lá. Enquanto ele levanta para ir para o combate, o texto diz que Davi se é mais ou menos assim: o gigante indo com a farinha e Davi já vindo com o bolo. Quem se apressa, governa. Quem se apressa, conquista. Foi mais ou menos assim. O gigante querendo ir, mas Davi já estava. Sabe por que a gente não vence gigante? Sabe por que a gente não vence desafio? Porque a gente não quer se apressar. Vou te explicar. Esse dia eu estava num culto, pregando. Aí uma mãe no final veio: pastor, o senhor pode orar pela minha filha? A filha dela já passando da adolescência para a juventude.
Ela falou assim, ela vai fazer uma prova esse final de semana, é muito importante essa prova. Tem como você orar para ela? Eu falei, claro. Chamei ela, falei assim, tudo bom, moça? Tudo, como é que você chama? Ela falou o nome. Eu falei para ela assim, ó, você estudou? Eu fui, estudei. Falei, então tá abençoado, vai passar na prova. Tchau. Você não pegou? Olha aqui para mim. Tem que se apressar, meu irmão. Não existe oração para fazer isso aqui, ó. Receba inteligência. Tem até um meme aí na internet. Receba inteligência. Eu queria receber uma dessa para emagrecer. Emagreça. Eu nem ficar na academia. Agora começou a ficar bom agora, né? Ter gosto de ir na academia. Mas no começo, misericórdia. Não existe isso, irmão. Se você não estudar, se você não ler, se você não gastar os seus dias, você não passa na prova. A oração é importante, a oração é tudo. Você tem que orar, você tem que pedir. Mas tem porta que a oração não abre. Que vai abrir é você se apressar. Eu falei para vocês, eu servi o exército. Pode não parecer, mas eu servi. E foi uma das maiores experiências que eu tive na minha vida. Eu não queria servir. O meu pai era amigo do subcomandante. Meu pai jogava bola com ele num clube lá. Eu falei, pai, me tira, eu não quero servir. Eu tinha sonho de ser jogador, então eu ainda tinha aquela esperança ainda de fazer uma peneira, fazer um teste. Meu pai falou, não, vou falar com ele. Sabe o que meu pai fez? Não deixei sair, ele vai servir. Foi a melhor coisa que o meu pai fez para mim. Uma das melhores coisas. Eu fiquei 3 anos no exército. 3 anos. O primeiro ano, os primeiros meses é mais instrução. Então olha só para você ver. 7 horas, você já tinha que estar ali começando o expediente. E às vezes as instruções acabavam às 10 horas da noite. Então era o dia inteiro no rala. Dava 10 horas da manhã até FM, até 11, 11h30, tomava um banho, ia para o rancho, comia, voltava, instrução o dia todo, dava o toque de ordem para o pessoal ir embora, os recrutas ainda ficavam, era desgastante. 2 semanas de internato. Aí, acabando as instruções, 10 horas da noite, o sargento virava e falava assim, ó, para amanhã cedo eu quero essa tarefa. Aí nós, né, pô sargento, que jeito, olha a hora, 10 horas da noite, só que a tarefa amanhã cedo. Aí o sargento falava assim, o que você vai fazer das 10 até as 7 da manhã? Ó, dormir. Aí a resposta dele era essa daqui, ó, enquanto o mundo gira, o soldado se vira. Quer que a porta se abra? Dá seu jeito. Quer que as coisas aconteçam? Se apressa. Você está achando que as coisas vão cair do céu, você sentado, esperando um milagre extraordinário? Tem coisa que Deus realiza milagre, mas tem coisa que é a sua pressa que vai trazer a resposta que você precisa. Tem que se apressar, meu irmão. Olha aqui para mim, eu tenho 8ª série. Eu nunca fiz um curso de teologia. Nunca fiz. Morro de vontade de fazer. Presta atenção. Eu pertencia a um ministério. Eu fiquei 6 anos lá. Sabe quantas oportunidades eu tive? Em 6 anos? Para poder pregar? Uma vez só. Foi quando eu conheci o movimento pentecostal. Eu aceitei a Jesus na Sara Nossa Terra, na cidade de Itajubá. Fiquei na Sara Nossa Terra dos meus 11 anos até os meus 19 anos, quando eu entrei no exército. Depois que eu entrei no exército, eu me desviei. Quando eu completei 22 anos de idade, eu voltei para a igreja. Quando eu volto para a igreja, eu conheço esse ministério. Eu não sabia o que era pregar, eu não sabia, sabe, esse negócio assim, glória a Deus, levanta a mão, profetiza, eu não sabia. Teve um dia que foi um profeta lá pregar, o profeta olhou para mim e falou assim, Deus vai te usar, você será um grande pregador, e Deus vai te usar no profundo, no oculto e no escondido, e Deus vai te usar de uma forma tão grande, que tem gente que vai pensar que você é macumbeiro, que você é feiticeiro, mas receba. Eu falei, rapaz, eu quero esse negócio aí, eu quero. Sabe o que eu fiz? Eu ia para a livraria, comprava livros, bíblias, comentários. Eu não tinha teologia, mas eu lia.
Eu não tinha um curso de sentar, alguém que me apresentou um curso, mas eu ficava lá, ó, lendo. Eu pegava os DVD dos maiores pregadores do Brasil e ficava assistindo as mensagens. Eu tinha um primo meu que falava assim: Tiago, você vai ficar louco, porque pelo amor de Deus, você é neurótico esse negócio de mensagem. Eu falei: não, eu vou aprender a pregar, eu vou aprender a fazer isso. Eu fiquei 6 anos no ministério, só tive oportunidade para pregar uma vez, mas todo culto que eu ia, eu tinha uma palavra pronta. Todo culto que eu ia, eu tinha uma mensagem para poder pregar. Não me davam oportunidade, mas a mensagem estava pronta. Hoje em dia, se um pastor pegar um obreiro desapercebido e disser assim, ó, é você que prega hoje, ele não tem mensagem. E eu vim aqui hoje trazer essa palavra: se apressa, porque se você se apressar, Deus vai abrir a porta e você vai conquistar. Cutuca esse crente que está do teu lado aí, vê se ele acorda. Fala para ele, tem que se apressar. Fala para ele, não, mas irrita ele mesmo. Fala: se você não se apressar, a oração não vai abrir a porta. Se apressa, porque Deus quer te abençoar. Se apressa. Um monte não vai abrir essa porta, o joelho não vai abrir essa porta, mas se você se apressar, se prepara, porque os melhores lugares serão seus. As melhores portas serão dos teus filhos. (54) 54 e a gente encerra. Eu passei ali perto, que cheiro daquela galinhada, misericórdia. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém, pôs as armas dele na sua tenda. Posso profetizar? As armas que você precisa está voltando para dentro da sua tenda. Eu vim aqui hoje ser profeta e dizer que a tua casa não vai ficar sem armas. Eu vim aqui profetizar e dizer que essa igreja não vai ficar sem armas. Deus está entregando o armamento que você precisa para poder destruir hoje os seus inimigos. Olha aqui para mim. Se você pedir oração para mim, eu oro com você. Mas eu não aguento mais ficar orando para crente. Pergunta por quê? O povo que gosta de ficar andando desarmado. Aí eu pego as minhas armas para entrar na sua guerra, você vai dormir? Não, dá um glória aí, vai. Que negócio que é esse? Se você falar para mim entrar na guerra com você, eu entro com os 2 pés, com espada, com fuzil, com R15, com metralhadora. Eu vou com você. Mas o que Deus quer falar conosco hoje aqui é que Ele quer que você resgate as suas armas. Eu oro contigo, mas o dia que eu não puder ir, você vai falar assim: a minha arma está aqui, eu vou guerrear. Quando você entrar dentro da tua empresa, vai ter espada, vai ter lança, vai ter escudo, vai ter armadura. Quando você entrar dentro da tua casa, com a tua filha, com o teu filho tiver com depressão, querendo arrancar a vida, você vai possuir as armas que você precisa. Eu vim aqui hoje profetizar: a tua casa não vai ficar desarmada, a tua casa não vai ficar sem armamento. Nem se for para Deus colocar um petardo lá hoje dentro da tua casa, Deus vai colocar na palma da tua mão. Por quê? Porque sem armas você não vai mais para essa guerra. Deus coloca hoje nas suas mãos a arma que você precisa. Qual é a arma que você precisa? O que você precisa? Qual é o armamento? Qual é o armamento que você precisa? Porque quando entramos em guerra é difícil. E o diabo quer que a gente fique sem armas. A minha filha que veio aqui da última vez comigo, ela estava aqui da última vez que a gente veio? Annelise? Não, né? Estava assim, Annelise. Na primeira vigília que eu preguei aqui na Igreja Fortes em Cristo, que já faz acho que 2 anos e meio,
ela estava aqui também. Deus me acordou na madrugada. E Deus falou para mim assim, ó: vai até o corredor e abre a porta do banheiro do lado de fora. E eu falei, cara, que loucura que é essa? A minha esposa estava tendo visão de sangue, gente enforcada. Na noite anterior eu tinha visto o espírito da morte dentro do quarto. Orei, entramos em guerra. Aí eu acordo, saio do corredor, vou até lá na frente. Quando eu vou para abrir a porta assim, o trinco mexe. Quando vê, a porta se abre. A minha filha com os 2 braços todo cortado, cheio de sangue. Como que se vence uma guerra dessa? Como que se vence uma guerra dessa? Você tem que ter armas. Você tem que ter armas dentro da tua casa. Tem gente que não tem mais o armamento da oração. Tem gente que não tem mais o armamento da palavra. Você está sem nada. E Deus quer te entregar aqui hoje essas armas. Porque quando o diabo quiser entrar lá, você vai bater o pé, vai levantar a espada e vai falar: aqui não tem vez para você, diabo. Pode sair daqui agora. Você não vai tocar no meu filho, você não vai tocar na minha filha, você não vai tocar no meu casamento. Quantos casamentos estão se arruinando porque não temos mais as armas para destruir o nosso inimigo? E eu quero encerrar com essa mensagem. Se você precisa dessas armas, eu gostaria que você agora se colocasse de pé. E se você realmente quer possuir essas armas como Davi possuiu, eu queria que você saísse do teu lugar e você viesse aqui à frente. Eu quero orar por você. Mas todo mundo, vem, sai do teu lugar. Será através dessas armas. Você vai ter força para acordar na madrugada. Você vai ter força para continuar vindo na igreja. Você vai ter força para continuar no ministério. Porque se tem uma coisa doída, é o tal do ministério. Não sei o senhor, pastor Alain, mas eu dá vontade de desistir toda semana. Às vezes a pessoa vê você pregando aqui. Eu falo mesmo, viu? Comigo é livro aberto. Não tem esse negócio de super-homem. Porque tem uns pastores que parecem que é super-homem, né? Eu acho até legal você ser assim, sabe, para frente. Mas, meu irmão, sério, é toda semana, dá vontade de ir. Mas se você tem armas, você sabe combater o seu inimigo. A minha esposa, quando a gente estava namorando, era na época do DVD. Meu sonho de ser pregador de Gideões, aquelas capas invocadas, aqueles temas bonitos assim, sabe, de mensagem, aquele sapato colorido, sangue de Jesus tem poder, aquele sapato vernizado, não sei se o povo antigo aí lembra disso, aquele sapato vernizado, colorido, de terno, tudo alinhado assim. Um dia, porque o pastor não me deu oportunidade para pregar, ele falou que era eu, ele passou a oportunidade para outro. Eu falei: quer saber de uma coisa? Eu não vou pregar mais. Eu estava com um monte de DVD assim, ó. Eu e ela indo, voltando para casa, eu passei perto de uma caçamba, joguei os DVD fora, eu falei: chega! Desde o dia que ela me conhece, ela já sabe como é que é. Mas por que não para? Não para porque Deus entregou as armas. E Deus vai te entregar essas armas hoje aqui para você guerrear. Amém ou não? Porque não é possível que você veio aqui hoje passear. Não é possível que você veio hoje aqui só... eu vou lá, mais um culto. Não, meu irmão. Nós estamos em guerra. Eu vou repetir. Nós estamos em guerra. E se entrou na guerra, meu irmão, não tem como fugir. Não tem para onde correr. Vai ter que levantar a espada, vai ter que pegar o escudo, vai ter que pegar o teu armamento e vai ter que ir para cima do inimigo. Eu vim profetizar: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você não entendeu? Não é um inferno que ataca a igreja, mas é uma igreja que ataca o inferno, que vai contra os seus portões, indo atrás daquilo que é seu.
pessoal do louvor, vem cá, o pessoal do louvor está aí já. Cadê os cantores, as cantoras? Vem aqui. Eu disse que quem se apressa, eu vou orar com você. Mas esse momento aqui é seu. E você vai orar: Senhor, eu preciso das minhas armas. Me reveste agora. É aquela armadura mesmo que você precisa lá de Efésios. É o capacete, é a couraça, é o cinturão, é a espada, é o escudo, é a sandália. Eu conto 1, você não vai fugir da batalha. Eu conto 2, Deus vai te revestir para esta guerra. Eu conto 3, começa a falar com Ele aí agora, vai. Vai, fala com Ele. Nunca pare de lutar. Estamos em uma batalha espiritual e não fugiremos deste combate. Profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Segura aí. Sem demora. Segura. Faça com a mão, moço. Eu não te conheço, mas Deus está colocando um armamento tão poderoso na tua mão. Um armamento que não vai alcançar pessoas somente em Goiânia. Vai ultrapassar fronteiras. Eu estou olhando em cima da tua cabeça. Em cima da tua cabeça eu estou vendo uma bandeira. E na bandeira está escrito missões. E Deus falou para mim assim, ó: não tem sido fácil os dias, mas eu, Senhor, estou te revestindo para um grande projeto. Deus falou para mim assim, ó: eu estou revestindo ele na noite de hoje para uma batalha. Mas essa batalha ele não vai entrar sozinho. Eu estou com ele e também estou levantando um exército. Deus falou assim, ó: não vai faltar nada. E Deus falou assim, ó: não feche a tua boca, abra os teus lábios, porque eu te escolhi como profeta nessa nação. Eu te escolhi como um guerreiro meu. Te levantei como um atalaia. E tem muita gente dizendo: ele não vai suportar, ele não vai parar. Mas Deus falou para mim assim, ó: hoje eu estou quebrando uma palavra maldita contra a vida dele. Alguém de uma família chamada Lima liberou uma palavra, mas eu, o Senhor, levanto ele hoje para guerrear. Você pode aplaudir e glorificar Jesus aí, querido? Pra quem vem guerrear, é só pra quem veio pra guerra. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Levanta a tua mão e adora. Levanta a tua mão e adora. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Segura. Vem cá, filha. Você, senhora, sobe aqui no altar aqui, ó.
Vem cá, pastor, vem cá, me ajuda aqui. Com todo respeito aqui. Tem um olhinho de unção aí? A senhora vai ungir ela aqui, ó. Vocês estão aí, gente? Nós estamos em guerra. Unge aqui as mãos e a garganta dela. Eu não conheço a senhora, mas Deus falou para mim assim, ó, diga para minha serva que eu, o Senhor, escolhi ela para uma grande obra. Tem muita gente que não aposta R$1 em ti, viu? Tem gente que diz assim, é fogo que para, daqui a pouco volta para o mundo. Mas Deus falou para mim assim, do mundo que eu te tirei, tu não volta mais. Mas Deus falou para mim assim, ó, no meio das guerras que ela tem enfrentado, das lutas que ela tem vivido, tem hora que o diabo, diante da fraqueza da carne, ele tem tentado puxar o tapete dela. Mas Deus falou para mim assim, ó, sou eu que te fortaleço. Tu não vai abrir mão de nada que eu coloquei nas suas mãos. Você falou assim, ó, Senhor, eu não dou conta, não dá mais para mim ir. Mas Deus falou assim, é por isso que eu te escolhi, porque não é na tua força. E Deus falou para mim assim, ó, eu estou colocando hoje armas nas suas mãos, que quando você chegar lá dentro da tua casa, o demônio, que muitas das vezes na noite sopra na tua narina a fumaça de cigarro, está caindo por terra hoje. Deus falou para mim assim, ó, eu te libertei. Tu não volta para o vício, tu não volta para aquela vida. E muita gente da família Lacerda vai ter que ver que eu sou o Deus da tua casa. Assim te diz o Senhor. Você pode aplaudir e glorificar Jesus aí ou não? Ele trabalha para quem ele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Segura aí. Com muito louvor. Eu conheço Josué, mas Josué ele é a primeira vez. Urabarassúria. Na glória a Deus, irmão. Jesus está na casa. Aleluia. Aí tem gente que fala, não existe mais isso, é muita picaretagem na internet. Tem que ter falsos, tem que ter esse povo da bagunça mesmo. Para quê? Porque quando os falsos se levantam, aí Deus vai mostrando quem é verdadeiro, vai mostrando quem são os de verdade. Estou sentindo Jesus aqui, ó. Eu preciso parar, eu preciso entregar. Estou sentindo Jesus aqui. Estou sentindo Jesus. É Deus renovando. É Deus fazendo. Eu vou passar o microfone, mas vem cá, filho, você. Vem cá. É você. Você que está filmando aí, tudo bonito aí. Faça assim com as mãos suas. Deus tem uma história linda escrita para você. Sabe? Deus ele vai quebrar maldições. Maldições que lutam contra a tua vida, para que você não conclua aquilo que Deus quer fazer através de você. Não é fácil, mas não é impossível. Você tem um Deus que te fortalece.
Deus falou assim, ó, eu resgatei ele para que o testemunho dele alcance a casa dele. Deus falou para mim, eu vou alcançar a família dele. Tem gente lá que não acredita em você. Tem gente lá que dizia assim, esse daí nunca vai ser feliz na vida amorosa, esse daí ele nunca vai ser bem financeiramente. Mas Deus falou assim, eu vou preparar para ele uma mesa. E vai ter gente lá que vai ter que dizer assim, fala para mim aonde é o culto, fala para mim que Deus é esse que mudou a tua vida e que mudou a tua história. Eu vim aqui hoje entregar uma palavra, porque Deus está levantando ferreiros aqui, ó. Você não entendeu? Senão você tinha dado glória. Deus está levantando ferreiros no meio da igreja. Deus está levantando ferreiros que vai produzir armas, e ninguém do teu lado vai ficar sem armas. Pura para a Súria. Deus falou assim, ó, eu entrego a vitória para ele, eu abro a porta, eu quebro as maldições, eu vou invadir uma família chamada Moraes, e eu vou para a Súria, eu vou invadir uma família chamada Moraes, e eu vou mostrar para o meu filho Adrian que eu sou Deus na vida dele, e eu mudei o interior dele. Assim diz. Simplesmente louve, tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, levanta a mão, não importa, louve, diga, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo, de noite ou de dia. Erga essas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Você pode aí aplaudir, glorificar o nome do Senhor? Aleluia! Jesus está aqui. Você crê ou não? Eu preciso fazer 2 pedidos para a gente encerrar. Primeiro que eu sei que você está tudo doido para lá comer a galinhada. Abençoar lá. Primeiro pedido. Tem alguém aqui no nosso meio? Tiago, eu não sou cristão, eu não sou evangélico, eu não sou crente. Levanta tua mão que eu quero te conhecer. Tem alguém? Alguém aqui não é crente? Aqui, ó. Cadê? Tem uma pessoa ali atrás também. Como é que o senhor chama? José? Prazer, viu, José? Prazer. Como é que o senhor chama? Prazer, Edson. Como é que se chama? Tiago? É profético. O Tiago aqui. Tem mais alguém? Para vocês que levantam a mão, deixa eu perguntar para vocês. Vocês gostariam hoje de receber esse Jesus como o Salvador da vida de vocês? Gostaria, Tiago? Gostaria, Edson? Quer, José? Quer não? Vem cá, Tiago, vem cá. Por que a gente tem esse costume? Esse dia eu estava vendo uma pessoa criticando a questão do apelo. Vem cá, velho, pode subir aqui mesmo, já sobe em cima do altar. Vem cá, Edson. Sobe ali, Edson. Sobe ali. Sobe ali. A palavra de Deus, o pessoal criticando, falando que isso não existe, que não está na Bíblia, né? A confissão. Aí eu me lembrei de um texto que fala assim, que se eu confessar com a boca e crer com o coração, eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. Tem mais alguém? Não é, o José está ali, não é por força nem por violência. É porque a gente confessa, tem que confessar e crer no coração que Ele é o nosso Salvador. Tiago, eu estou afastado e quero voltar para Jesus hoje. Tem alguém que está afastado? Cadê você que está afastado e quer voltar para Jesus hoje? Vem cá, filha, vem. Vem cá. Tem mais alguém que está afastado? Vem, pode vir. Alguém aqui acompanha ela aqui, ó, para vir aqui em cima, aqui, eu quero orar com eles aqui em cima. Isso, traz ela aqui. Tem mais alguém? Vem aqui, minha filha, vem. Glória. Tem mais alguém que está afastado e quer voltar para Jesus hoje? Vem, porque hoje pode ser o último culto. Vocês estão com medo, gente? Ué, a trombeta pode tocar daqui a pouquinho. Cadê a outra? Você não quer subir não, é? Vergonha? É? Eu também morro de vergonha também, filho. É só Deus, viu? Mas não tem problema não, pode ficar aqui. Tem mais alguém que quer voltar para Jesus? Estende a sua mão para cá. Vocês vão fazer uma oração comigo aqui, ó. Amém? 6, 4 aqui, vamos fazer uma oração comigo. Repete comigo assim, ó, vocês aqui. Senhor Jesus, nessa noite eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e apaga o meu passado. Senhor Jesus, eu creio que a partir de hoje o Senhor começa uma nova história na minha vida. Quem pode aplaudir Jesus pela vida dele?